autoconhecimento e desenvolvimento espiritual no núcleo de fé, planejamento pessoal, propósito e influência do ambiente. O crescimento espiritual é um processo intencional e contínuo, especialmente no contexto dos núcleos de fé. Esses grupos são ambientes estratégicos para o desenvolvimento pessoal e a consolidação de líderes dentro da igreja. Nesta, exploraremos 3 temas essenciais para o fortalecimento espiritual: planejamento pessoal e espiritual, autoestima e propósito no reino de Deus, e a influência do ambiente no caráter cristão. 1. Planejamento pessoal e espiritual. Organizando a vida com propósito em um mundo repleto de distrações e demandas, é fácil perder o foco e viver de maneira desorganizada. Contudo, a Bíblia nos ensina sobre a importância do planejamento. Provérbios 16:3 declara: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. O planejamento não é apenas uma prática secular, é um princípio espiritual. Deus é um planejador detalhista. Antes de criar o mundo, Ele já havia estabelecido um plano redentor. Em Jeremias 2:9-11, o Senhor afirma: porque eu sei os planos que tenho para vocês, planos de prosperar e não de causar dano, dar-lhes esperança e um futuro. Assim, no contexto dos núcleos de fé, é vital que cada membro aprenda a organizar sua vida espiritual e pessoal com propósitos claros e definidos. Veja algumas práticas eficazes para implementar o planejamento espiritual. Defina metas espirituais mensais e semanais. Cada membro deve estabelecer objetivos claros, como ler um livro da Bíblia, orar diariamente ou compartilhar o Evangelho com alguém. Em Abacuque 2:2, Deus orienta o profeta a escrever a visão de forma clara, para que todos possam correr com ela. O mesmo princípio se aplica ao planejamento espiritual. Crie um diário espiritual. Anotar os aprendizados diários, as respostas de oração e os desafios enfrentados fortalece a fé e proporciona um mapa de crescimento. Salmos 9:0-12 nos convida a contar nossos dias para que possamos alcançar um coração sábio. Registrar as ações espirituais é uma forma de contabilizar os dias produtivos para o reino. Reuniões mensais de avaliação. No contexto do núcleo de fé, os líderes podem organizar reuniões para revisar o progresso espiritual dos membros. Isso promove responsabilidade e encorajamento mútuo. Provérbios 2:7-17 declara: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. O planejamento espiritual, portanto, não é um luxo, mas uma necessidade. Quando organizamos nossa vida com propósitos bem definidos, evitamos a estagnação e nos posicionamos para viver os planos que Deus já estabeleceu para nós. 2. Autoestima e propósito. Descobrindo o seu valor no reino de Deus, a autoestima é um elemento essencial no crescimento espiritual. Muitos membros dos núcleos de fé enfrentam desafios emocionais e espirituais que impactam negativamente a forma como se vê. Contudo, a palavra de Deus é clara ao afirmar que somos preciosos e escolhidos. Em Pedro 2:9 lemos: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa passagem revela 2 verdades transformadoras sobre nossa identidade. Somos eleitos e chamados para um propósito. Deus não apenas nos escolheu, mas também nos designou para uma missão. Cada membro do núcleo de fé é um embaixador do reino e deve enxergar-se como tal. Efésios 2:10 nos lembra: pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Nossa identidade está enraizada em Cristo. A autoestima verdadeira não depende das circunstâncias ou da aprovação humana, mas da certeza de que somos filhos amados de Deus. Em Romanos 8:37-39. Paulo declara que nada pode nos separar do amor de Deus. Esse é o alicerce da autoestima cristã. Práticas para fortalecer a autoestima no núcleo de fé. Sessões de oração e aconselhamento. Crie momentos específicos para que os membros possam compartilhar suas lutas e receber palavras de afirmação e encorajamento. Atividades de reflexão pessoal. Promova estudos bíblicos focados na identidade em Cristo, usando versículos como Salmo 139:13-14. Testemunhos de superação. Incentive os membros a compartilharem suas histórias de como encontraram seu propósito em Cristo. Isso inspira outros a fazerem o mesmo. 3. A influência do ambiente. Como o núcleo de fé pode moldar o caráter cristão? A influência do ambiente é um fator determinante no desenvolvimento espiritual. Assim como um solo fértil faz crescer boas sementes, um ambiente espiritual saudável promove o crescimento da fé. Provérbios 2:7-17 nos lembra: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Esse princípio ressalta a importância de cercar-se de pessoas que edificam e desafiam o nosso caráter cristão. Por que o ambiente do núcleo de fé é essencial? Apoio espiritual.
Em momentos de fraqueza, os membros do núcleo de fé servem como uma rede de suporte. A oração em grupo fortalece e restaura. Tiago 5,16 nos exorta: confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Ambiente de crescimento e multiplicação. Um núcleo de fé saudável não apenas alimenta espiritualmente, mas também gera novos líderes. 2 Timóteo 2:2 destaca a importância de multiplicar o conhecimento. E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Influência positiva e correção em amor. Os membros do núcleo de fé não apenas incentivam, mas também corrigem uns aos outros em amor, buscando o crescimento mútuo. Em Gálatas 6:1, Paulo orienta: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês, que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Conclusão: planejamento, autoestima e ambiente, a tríplice chave para o crescimento espiritual no núcleo de fé. O crescimento espiritual não é um evento isolado, mas um processo intencional que envolve planejamento, descoberta de propósito e influência do ambiente. Nos núcleos de fé, esses 3 elementos são catalisadores que potencializam o desenvolvimento dos líderes e membros. Quando cada integrante aprende a organizar sua vida espiritual, identifica seu valor em Cristo e se cerca de um ambiente edificante, o núcleo de fé se torna um campo fértil para a multiplicação, consolidação e expansão da igreja. Assim, a igreja cresce não apenas em números, mas em profundidade espiritual, preparando líderes sólidos, membros maduros e um ambiente onde a presença de Deus é manifesta em cada reunião.